Olá, pessoal, boa tarde. Eu me chamo Pedro Cruz, sou professor da Universidade Federal da Paraíba, do Departamento de Promoção da Saúde, do Centro de Ciências Médicas, e hoje eu vou, assim, dando desde já boa tarde, né, e acolhendo todas as pessoas que estão acompanhando essa nossa reflexão compartilhada, essa contribuição que a gente quer fazer para o debate da educação popular em saúde nos tempos da pandemia, né, acolhendo desde já todas e todas as pessoas que estão participando, estão assistindo, né, a gente vai, eu digo assim, que eu vou compartilhar com vocês um pouco agora, né, algumas elaborações, né, e reflexões que eu venho cultivando sobre essa temática nesse momento, né, bem como me colocar à disposição para novas perspectivas, novas nuances, que as pessoas que estão acompanhando, né, seja agora sincronamente, seja quem assistir depois, possa compartilhar comigo, né, suas impressões, suas outras ideias, outras perspectivas, suas complementações, seus contrapontos para essas ideias. Eu estou compartilhando nesse momento essas reflexões com vocês como uma forma de ajudar num processo de elaboração, né, crítico-reflexiva que eu estou fazendo junto com as companheiras Rocineide Ferreira, né, professora da Universidade Estadual do Ceará, junto com a professora Sônia Scioli, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, nós que somos do GT de Educação Popular e Saúde da Abrasco, né, nós estamos compartilhando, né, algumas reflexões no sentido de construir uma possibilidade de ter tanto um produto escrito, né, vários produtos escritos, como também que a gente possa ter produtos em outras linguagens também, em outras mídias, onde a gente possa registrar um pouco de caminhos, possibilidades e desafios da educação popular em saúde para a atenção primária à saúde nesse momento que estamos vivenciando de desafios cotidianos da pandemia de Covid-19, né? Então, esse momento de hoje é um momento, né, que vai ter que tanto, né, vamos participar quem está interagindo sincronamente, mas também vai ficar gravado e à disposição depois, porque é parte de uma construção, né, de Sônia, Rocineide e eu temos feito junto da Rede de Atenção Primária à Saúde, e a gente está fazendo essa reflexão na direção de gerar algumas contribuições e alguns apontamentos da educação popular em saúde dentro de uma série de produções que estão sendo pensadas dentro da rede de atenção primária à saúde. Então, eu quero, assim, mais uma vez, desejar que todas as pessoas sejam, né, bem-vindas e dizer que a gente vai compartilhar desde já aqui uma apresentação que vai ser o fio condutor um pouco dessa nossa fala e dessa nossa elaboração. Bom, pessoal, então o caminho que nos leva, né, para construir essa nossa fala de hoje, que pretende ser uma contribuição para quem está pensando, fazendo educação popular em saúde em seus vários cenários do Sistema Único de Saúde, é a gente pensar possibilidades e recomendações da educação popular em saúde para a atenção primária à saúde na atualidade, principalmente tendo como foco contribuições para o enfrentamento dos desafios do Sistema Único de Saúde. Tá? Então, de que maneira a educação popular em saúde, com toda a sua contribuição de experiências, de práticas, mas também de ideias, de metodologias, de abordagens, pode apontar possibilidades e recomendações para quem está trabalhando
produzindo na ponta dos serviços de atenção primária à saúde e, sobretudo, como essas possibilidades e essas recomendações podem efetivamente constituir contribuições para que a gente enfrente os desafios imensos que nós estamos vivenciando no Sistema Único de Saúde da atualidade. E aí, considerando não apenas, vamos dizer assim, os desafios do ponto de vista sanitários e epidemiológicos, que são, né, assim, alarmantes na medida que nós estamos enfrentando um seríssimo processo da pandemia de Covid-19 e todas as consequências humanas, né, que tem trazido na vida de todas e de todos nós, né, mas também no sentido de que estamos vivendo nesse momento, mas que não é algo novo desse momento, vem sendo arrastado pelo menos de 5 anos para cá, a gente vem vivendo uma agenda pública brasileira voltando-se cada vez mais para perspectivas preocupantes de ultraliberalismo, de ultraconservadorismo, né, e de retrocessos civilizatórios importantes, que vêm gerando consequências muito graves, muito preocupantes, exigentes e desafiadoras para quem está na prática das experiências de educação popular em saúde. Então, não é apenas, entre aspas, a pandemia de Covid-19 que preocupa e que traz desafios importantes para o SUS, mas é toda uma série de retrocessos que a gente vem tendo na agenda pública nacional nos últimos anos e que realmente constitui preocupação para a gente nesse momento que estamos vivendo na atualidade. Dando boas-vindas a quem está chegando agora, a gente tá construindo aqui o fio condutor dessa apresentação e depois estamos tocando aqui a apresentação e depois vamos disponibilizar a gravação dela. Muitas pessoas não puderam estar aqui nesse momento, aqui agora, porque tinham outra tarefa, outra atribuição. Eu fiz esse chamado para essa fala, essa contribuição meio em cima da hora, mas está sendo gravado e depois a gente vai disponibilizar para quem quiser assistir e ficar à vontade, tá? Então, assim, e aí a ideia é a gente construir esse fio condutor, né, a partir de reflexões, desafios e aprendizados da experiência de educação popular em saúde que a gente vem desenvolvendo no programa de extensão e de pesquisa PNAB, que é um programa Práticas Integrais de Promoção da Saúde e Nutrição na Atenção Básica, né, que é um programa vinculado ao Departamento de Promoção da Saúde e ao Departamento de Nutrição, aqui da Universidade Federal da Paraíba, e que a gente vem construindo e tecendo, como eu disse, há 14 anos, vamos fazer 15 anos já, inseridos estudantes, professores, professoras, lideranças comunitárias, trabalhadores de saúde, inseridos, portanto, na dinâmica concreta de desenvolver atividades de educação popular em saúde nos territórios da atenção primária à saúde. E esse percurso de, como eu disse, 14, 15 anos, vai gerando várias reflexões e aprendizados, sobretudo porque nós nos dedicamos a ter uma compreensão crítica sobre aquilo que estamos fazendo, fazendo sempre uma autoavaliação, né, e uma autorreflexão na ação. E isso tudo, na medida em que a gente faz essa autorreflexão, a gente vai tanto identificando lacunas, inconsistências, inconclusões da própria experiência, como também vamos sendo capazes de desenvolver, de identificar potencialidades, poderíamos até dizer assim, virtudes, né? Pontos positivos, elementos potencializadores que foram descobertos no teor, no TC da própria experiência e que podem efetivamente constituir possibilidades, recomendações para experiências outras aí em educação popular. E também a partir, como eu disse, das próprias inconsistências e fragilidades da experiência, a gente também tira aprendizados importantes, inclusive de como fazer melhor, fazer de outras vezes, em outras rodadas, com novas qualidades. Então, muito do que eu vou falar aqui são aprendizados
construídos na prática, construídos com companheiras e com companheiros e de forma coletiva. Então, é mais ou menos essa linha, e é uma linha que eu venho até em algumas últimas falas que eu venho, né, eu venho compartilhando em alguns eventos, em algumas rodas de conversa, ou em algumas mesas redondas, eu venho tomando como base muito construir a elucidação de princípios, aprendizados e apontamentos a partir justamente dessa experiência, desse fio condutor que o PNAB traz, através de várias experiências que a gente foi desenvolvendo ao longo desses 14, 15 anos, algumas das quais vocês podem ver aí, né, retratadas em algumas imagens, né, e pelas quais nós somos todos e todas da Universidade Federal da Paraíba muito gratos, tanto aos trabalhadores e às trabalhadoras da Unidade de Saúde Vila Saúde, que é onde é nossa base fundamental, onde a gente começou a desenvolver as nossas atividades, né, por acolher a gente, né, com sua disponibilidade, sua amorosidade, seu companheirismo para nos abrir as portas para desenvolver as atividades, como também as pessoas da comunidade, nos seus vários espaços comunitários, né, nos seus vários contextos e na sua generosidade também de não se contentar apenas em ser, né, vamos dizer assim, público-alvo, que é uma palavra que, inclusive, eu não gosto, mas de serem efetivamente público participante, né, das nossas atividades. Então, primeiro, eu acho importante a gente situar de forma muito, né, marcada o que é que nós queremos falar quando a gente fala de educação popular. E aí, assim, é importante a gente destacar que você pode, digamos assim, vislumbrar e também pode identificar, com certeza, na literatura da área, diferentes formas de você compreender educação popular, não diria antagônicas, mas formas que têm diferentes nuances, diferentes ênfases em um aspecto ou outro importante dentro do campo da educação popular. De modo que esse entendimento que eu vou compartilhar aqui é um entendimento que eu venho cultivando nos últimos tempos, mas não é o conceito de educação popular, não é o único, não é o único verdadeiro, nem é também o certo e os outros são errados. É um conceito, digamos assim, num artigo indefinido, é um conceito que eu posso formular a partir da convivência com tantos companheiros e companheiras na atualidade, e é um conceito que expressa algumas ideias que eu acho centrais para essa concepção de educação popular. Primeiro, é importante a gente pontuar que a educação popular, a gente poderia dizer que ela é uma concepção, é um modo de você entender, de compreender, portanto, uma concepção do processo educativo, né? Então, como tem outras concepções, nesse sentido, ela é uma teoria também, e é uma metodologia em educação, como também tem várias outras, né? Então, a gente está falando aqui de uma perspectiva, de uma concepção educativa que tem sua teoria, que tem sua metodologia, que tem um nome, que é a educação popular, né? Que por muitos anos, inclusive desde da sua origem, né, até os dias atuais, a gente pode dizer que assim, mas principalmente nas primeiras décadas, a educação popular não tinha por si só assim esse nome extremamente usado, educação popular. Você tem as práticas de educação popular, mas muitas delas não se nominavam nem com essa denominação, porque na época eram experiências educativas orientadas pelo diálogo com a cultura popular muito forte, né? Com o processo de educação de jovens e adultos, com educação libertadora, né? Então você tinha diferentes denominações. Esse nome educação popular, ele foi uma das primeiras vezes que ele foi usado foi na própria Paraíba, na experiência do CEPLAR, que era um centro de educação popular dedicado aos processos de educação de jovens e adultos, que teve uma contribuição de Paulo Freire,
né, importante na cidade de Campina Grande, toda uma equipe lá liderada pela professora Salete Vanderpool e várias outras pessoas importantes na contribuição com essa experiência na época de desenvolver processos de ensino e aprendizagem com jovens e adultos orientados pelo método ou pelo sistema proposto por Paulo Freire e por sua equipe de Pernambuco, e o CEPLA era um pouco esse núcleo que fazia várias experiências na cidade de Campina Grande e região, né? E ao longo dos anos, o termo educação popular foi meio que se consolidando e se consensuando como o termo que expressava esse pensar e esse fazer educacional, né? Então, eu acho assim que a gente pode compreender a educação popular fundamentalmente como um fenômeno de ensino e de aprendizagem. Então, como eu falei antes, ela é uma concepção de como conduzir, pensar, fazer, portanto, o processo educativo, né? Então, a gente não pode confundir a educação popular, como muitas vezes se confunde, do ponto de vista conceitual, equivocadamente, com práticas populares, com movimentos populares. Não é a mesma coisa. Se eu estou falando de educação popular, não estou falando necessariamente de movimento popular. Os dois andam muito juntos, mas quando eu falo de educação popular, eu estou falando de um processo, um fenômeno de ensino e de aprendizagem. Existem movimentos e práticas, mesmo populares, que não contemplam ou não privilegiam por si só a dimensão do ensino e da aprendizagem, né? São movimentos e práticas do campo popular, mas que não valorizam essa dimensão. Então, não poderia dizer que são processos em educação popular, né? Necessariamente, um processo para se entender como de educação popular, ele vai precisar envolver ensino e aprendizagem. Ele vai precisar pressupor o encontro de mulheres e de homens, o encontro entre as pessoas para juntas e juntos aprender mais, aprender a ser mais, aprender a ser melhor, aprender a trabalhar junto para enfrentar o cotidiano com seus obstáculos, com suas contradições, com seus desafios, vislumbrando possibilidades de construção compartilhada de estratégias de enfrentamento àquilo que está oprimindo, que está incomodando. Mas para construir conjuntamente essas estratégias de resistência, enfrentamento, superação dos problemas, primeiro vai se ensinar e aprender junto, né? Então, primeiro vai se... E não ensinar e aprender qualquer coisa, vai se ensinar e aprender sobre a realidade mesma, sobre a realidade social que se pretende modificar. Então, não existe processo em educação popular sem se dedicar a estudar, seja o estudo da realidade, do território, do contexto, da conjuntura, seja o estudo de literatura, de músicas, de cordéis, de vídeos, de poemas, de poesia, da escuta do outro, aprendendo com o outro, com a outra, com sua história de vida. Então, ou seja, conteúdos. Os conteúdos não são apenas os conteúdos expressos nos livros, nas cartilhas, nas enciclopédias. Os conteúdos são, eles estão expressos na vida, eles são produzidos cotidianamente. E a gente tem a capacidade de aprender com esses conteúdos da vida que vai, vamos dizer assim, fazer aí a matéria-prima do que é a educação popular. Tá? Então, a gente pode compreender a educação popular como um fenômeno de ensino e aprendizagem e que é desenvolvido por meio de um processo pautado pelo trabalho. Então, assim, como eu disse, se ensina e se aprende, mas com uma direção. Ou seja, queremos resistir, enfrentar dialogicamente, não violentamente, e superar os problemas. E só se faz isso com trabalho, né? Então, assim, você não vai modificar a realidade social que está oprimindo, incomodando, causando situações de desigualdade, de vulnerabilidade, etc. Você não vai ter como modificar essa realidade estalando os dedos, você não vai ter como modificar essa realidade com imposição, com decreto, ou seja, qualquer coisa semelhante. Você fundamentalmente pode e deve modificar essa realidade tão somente pelo trabalho, pelo esforço humano, numa atitude criativa, criadora, e
transformadora de compreender que a realidade ela pode ser mudada, mas ela só vai ser mudada trabalhando, ou seja, mergulhando dentro daquela realidade, daquele algo que se quer modificar e efetivamente construindo procedimentos, iniciativas, atitudes que modifiquem aquela realidade. Isso só se dá pelo trabalho. Então, então a educação popular ela só tem sentido estando articulada a um processo de trabalho, porque a educação popular ela também só tem sentido visando a transformação da realidade no sentido de sua humanização e de processos de emancipação. Nessa direção é que estão, na minha visão, irremediavelmente casadas, a educação popular e casados, e o trabalho. Né? Então, e é importante perceber que a gente está dizendo aí também que a educação popular é desenvolvida por um processo. Então, ela é um processo que, portanto, tendo uma dimensão, me permitindo ser redundante, processual, vai exigir uma construção passo a passo, momento a momento, né? Com diferentes etapas. Entende-se, portanto, que o processo de trabalho, de ensino e aprendizagem, conduzido com esse esteio da educação popular, ele não vai ser feito a toque de caixa, ele não vai ser feito do dia para a noite, ele não vai ser feito de forma apressada. Ele é feito em etapas. Ele compreende que suas perspectivas são de médio a longo prazo. Porque ele é processo, sobretudo, porque ele respeita o protagonismo de todas as pessoas. E quando as pessoas entram num determinado processo educativo popular, nem todas as pessoas estão na mesma sintonia, nem todas as pessoas estão no mesmo momento formativo, nem todas as pessoas, inclusive, têm, às vezes, consenso entre si sobre o que é que se vai mudar e como se vai mudar. Então, é um processo porque, inclusive, pressupõe a necessidade dos protagonistas desse processo, portanto, construírem vínculos, laços, conexões entre si, amadureçam seu trabalhar conjunto para, conjuntamente, construir as possibilidades de evolução desse processo. Então, vai demorar. Muitas vezes vai demorar. Vai ter idas, vai ter vindas, vai ter imprevistos, vai ter interrupções, vão ter ciclos que vão fechar, outros vão iniciar, e assim transcorre a educação popular. E esse processo tem necessariamente como ponto de partida a realidade social, suas dinâmicas, contradições e complexidades. Então, é muito importante a gente compreender que o que mobiliza a educação popular nos conteúdos que eu falei anteriormente, quais são os conteúdos da educação popular? São os conteúdos, como eu disse, da vida, que estão expressos no livro, na fala, na poesia, no sentir, no pensar e no agir. Todos esses conteúdos. Mas são conteúdos que são evocados pela realidade social. Então, em cada contexto, em cada lugar, a educação popular vai ter objetivos particulares, porque cada realidade, cada contexto vai ter suas particulares dinâmicas, contradições e complexidades. E educação popular, como vai se pretender estar bem afinada e conectada com essas questões, a educação popular vai precisar ter como ponto de partida essas questões. Então, não se faz educação popular com conteúdos que o professor ou a professora quer. Ou, no nosso caso, pela saúde, não se faz educação popular, poderíamos dizer assim, com conteúdos que o profissional de saúde quer. Tampouco com conteúdos que uma pessoa ou outra só da comunidade quer, né? Fundamentalmente, se faz a educação popular a partir dos conteúdos que se percebe coletivamente que estão sendo demandados pela realidade social. E isso você só percebe convivendo com essa realidade, estando inserido e inserida
cotidianamente na convivência com essa realidade, de modo a perceber de perto, certo? De modo até às vezes a sentir o cheiro, o clima dessas dinâmicas, dessas contradições, dessas complexidades. Então, a realidade social é ponto de partida de quem vai liderar os processos de educação popular, não a realidade social conforme narrada por terceiras pessoas, é a realidade social conforme sentida por quem está lá, vivendo, trabalhando e aprendendo. Nessa caminhada, a gente pode dizer que o caminho do TA, da educação popular, está em uma metodologia efetivamente participativa e dialógica, mediatizada pela construção compartilhada do conhecimento. Então, esse processo de ensinar, de aprender, de trabalhar, tem como ponto de partida a realidade, ele tem uma forma de ser conduzido. E essa forma de ser conduzido, esse caminho do seu TA, tem uma metodologia. Essa metodologia é necessariamente participativa, é necessariamente dialógica. Então, pressupor que ela é participativa quer dizer envolver as pessoas não apenas como espectadoras do processo que está acontecendo, ou como testemunhas, mas envolver as pessoas como protagonistas, como co-protagonistas desse processo, né? E é dialógico porque vai mediatizar um processo de comunicação entre as pessoas que se pauta pelo diálogo, que vai pressupor, portanto, uma escuta autêntica, uma escuta sincero, verdadeira, e aí o autêntico, sincero, verdadeiro que eu uso para qualificar a escuta é exagerando mesmo, para enfatizar que tipo de escuta a gente está querendo falar. Mas, fundamentalmente, uma escuta que tem essas características e que se desdobra na construção de entendimentos, de consenso, né? E do aprendizado compartilhado entre as pessoas, de maneira que as pessoas se entendem diferentes, mas entendem que podem, pela complementariedade de suas perspectivas, de suas ações, de suas possibilidades, caminhar muito mais e conquistar resultados muito melhores, tá? E isso tudo mediatizado pela construção compartilhada do conhecimento, tá? O conhecimento é, para a educação popular, um elemento mobilizador de mudanças necessariamente atreladas a uma intencionalidade política, humanizadora e emancipatória. Então, tudo isso que eu falei, que poderíamos dizer assim, que está no cerne do que é o processo da educação popular, tudo isso, fundamentalmente, se serve a construir conhecimento. A educação popular, ela constrói conhecimento a todo momento. Conhecimento é o quê? Conhecimento vamos dizer assim, seria aquele aprendizado, aquela ideia que nos faz olhar para a vida e resolver melhor os problemas da vida. Conhecimento é aquela ideia, aquela reflexão, aquela constatação, aquele aprendizado que nos mobiliza a resolver os problemas da vida e viver melhor, né? Conhecimento para a educação popular, portanto, ele é um elemento mobilizador das mudanças necessariamente atreladas a essa intencionalidade política emancipadora e humanizadora, né? Então, assim, o conhecimento na educação popular, ele é, portanto, construído, como eu falei antes, a todo tempo, no cotidiano das suas experiências, de forma participativa, dialógica, etc., e ele tem um sentido, ele tem um compromisso muito grande. Ele é um conhecimento que vai subsidiar, alimentar, portanto, processos promotores, né, de mudanças. Então, o conhecimento pela educação popular, ele tem um elemento necessariamente mobilizador. Não é o conhecimento nessa ótica, não é um conhecimento contemplativo, de você conhecer um algo tá bom, para poder falar ou entender que você compreende melhor aquele algo e você se satisfaz com isso. Tampouco é um conhecimento que existe só para a pessoa
eventualmente dizer que conhece. Aí eu tenho, ou sair bradando a quatro cantos, dizendo que sabe isso, sabe aquilo, sabe muita coisa, ou como a gente tem dito, para encher currículos Lattes, deixar currículos Lattes muito gordos. De maneira nenhuma, nenhuma dessas alternativas anteriores. Na educação popular, o conhecimento, ele fundamentalmente vai servir para apoiar, promover processos de mudança, tá? Na linha de uma intencionalidade política humanizadora e emancipatória. Portanto, a educação popular constitui uma concepção dedicada ao desvelamento de processos educativos, de trabalho, de construção social e solidária, de resistências, de resistências e de enfrentamentos visando a superação das desigualdades sociais. Nós não podemos, em educação popular, fugir desse nosso foco muito grande, né? E entendendo, inclusive, que talvez nós nunca, nós nunca, enquanto nós, eu estou falando enquanto campo da educação popular, a gente nunca talvez teve a possibilidade de fugir dessa perspectiva de resistência e enfrentamento, visando a superação das desigualdades sociais, porque efetivamente, enquanto sociedade, nós nunca conseguimos nos livrar totalmente, e eu diria nem talvez dominantemente, das amarras de uma perspectiva social pautada pelo capitalismo, pautada pelo neoliberalismo, que, por sua natureza, na sua forma de construir e de agir a todo tempo, vai gerando situações de desigualdades sociais, sobretudo pela consistente promoção de vulnerabilidades em diversos grupos, né, sobre a condição de vida de diferentes pessoas, né, e submetendo a classe trabalhadora a persistente questionamento, redução e extinção de vários de seus direitos sociais e humanos mais fundamentais. Isso sempre foi verdade, né? Mesmo quando tivemos gestões em nível federal mais voltadas à promoção de políticas sociais, mas nunca conseguimos nos livrar dessas amarras totalmente. E aí, particularmente, nos últimos 5 anos, quando a gente vem colocada, né, a custo de um golpe, né, no ano de 2016, que tira uma presidenta legitimamente eleita, né, do poder, né, e tira um projeto de governo que foi eleito em 2014 e tira com a presidenta, também tira esse projeto, em 2016 é instalada uma agenda pública um projeto de governo voltado ao ultraliberalismo. E é uma série de retrocessos do ponto de vista civilizatórios que vão aumentando cada vez mais as situações de vulnerabilidade e desigualdade social vivenciadas pela maior parte da população brasileira, o que pode ser constatado, identificado e atestado nos vários índices que, infelizmente, mostram o aumento persistente de 2016 para cá das situações de pobreza econômica, de miséria de boa parte da nossa população, inclusive aumentando o mapa da fome no nosso país, né? Então, assim, isso tudo devido, como eu disse antes, à instituição de uma agenda econômica que vai se desdobrando e vai tendo impacto substancial na forma de governar e nas prioridades da gestão, tanto federal como também de alguns estados e municípios, mas que vai orientando-se pelo limite dos investimentos na área social, vai se enfatizando os limites e a diminuição dos recursos destinados, por exemplo, a áreas estratégicas, como no nosso caso aqui a saúde e o Sistema Único de Saúde, certo? Ao desmonte de políticas sociais estruturantes do Estado brasileiro e que tinham um forte empenho e dedicação na superação dos principais problemas sociais e econômicos de boa parte da
população e na promoção de investimentos para que as pessoas tivessem mais possibilidades de acesso ou de uma mínima inclusão no sistema produtivo, né? A gente vai tendo extinção de espaços e fóruns, comitês, conselhos de participação social da população e da comunidade na gestão das políticas públicas, né? E a gente vai tendo, né, medidas, né, que, aprovadas pelo Congresso Nacional, dão permissão ao governo federal para entender cada vez mais os investimentos nas políticas públicas promotoras, portanto, direitos sociais e humanos, entendendo esses investimentos como gastos, despesas, inclusive nefastas, que devem ser combatidas a todo momento e de todas as formas possíveis, como se o problema do Brasil tivesse nas políticas de promoção de ações sociais voltadas à diminuição dos fenômenos de pobreza econômica e principalmente de fome e de miséria, dentre outras iniciativas, né? Então, tudo isso, gente, vai acontecendo, fora também que a gente vai testemunhando cada vez mais de 2016 para cá, uma persistente insistência de vários grupos sociais, né, Brasil afora, numa lógica de ultraconservadorismo, né, numa lógica de desrespeitar o direito das pessoas a expressar a sua forma de viver, a sua forma de amar, a sua forma de conduzir sua vida, na medida em que diversos grupos, infelizmente, pautam que existe um modo de viver, um modo de amar, um modo de trabalhar, um modo de se relacionar que é o correto, que é o adequado, que é o recomendado, que é o aceito, entre aspas, e excluindo todos os outros, e não apenas excluindo, mas recriminando, apontando o dedo, né? E às vezes, em alguns momentos, até criminalizando, né? E aí, com isso tudo, visando trazer à baila novamente na sociedade brasileira, na agenda pública nacional, uma visão de mundo, de família e de sociedade pautada pela patriarcalismo, pelo machismo, né, pelo conservadorismo, pelo racismo, né, por vários processos pela homofobia, né, por vários processos pela LGTB-fobia, por vários processos que nos colocam para trás enquanto sociedade, nos colocam para a idade das trevas, praticamente, eu estou me referindo à Idade Média, e que não nos ajudam de maneira nenhuma a seguir em frente, enquanto sociedade, enquanto humanidade, né? E aí, infelizmente, vários grupos que têm essa pauta ultraconservadora vêm tendo acesso a espaços de gestão, de poder, né, na sociedade brasileira, e isso vem também repercutindo nos processos de desigualdade social, né? Então, o que eu estou querendo falar com toda essa reflexão é que o desafio que nós temos pela frente não é pequeno, é um desafio muito grande enquanto campo da educação popular. E que, por isso, o nosso trabalho em educação popular precisa sempre estar permeado por essa compreensão da realidade social, das suas contradições e dos desafios que a conjuntura coloca para a gente. Não adianta pensarmos as práticas de educação popular apenas por aquilo que acontece ou não acontece na microcapilaridade das nossas experiências. Isso é fundamental também, mas nós não podemos perder de vista o que está acontecendo na cena da agenda pública brasileira, nos seus debates e nos seus espaços de discussão. Precisamos estar amplamente conectados com tudo que está acontecendo e precisamos pensar de que maneira
as nossas práticas, as nossas experiências em educação popular e os nossos protagonistas estão efetivamente conectados com esse debate e respondendo a esse debate, afirmando e reafirmando que sociedade nós queremos. Portanto, as práticas em educação popular precisam ter na subjetividade de todos os seus protagonistas de forma muito marcada que sociedade se quer construir e alguns princípios que marcam essa sociedade que se quer construir precisam ser inegociáveis. E aí, eu sempre uso a expressão do professor Alder Júlio Calado quando defende a perspectiva de termos uma sociedade economicamente justa, culturalmente diversa e politicamente igualitária. Minimamente que possamos ter essas características. Bom, seguindo em frente, então, no campo da saúde, a educação popular é importante a gente dizer que ela constitui um dos referenciais na construção de processo pautado por uma perspectiva crítica, problematizadora e dialógica. De novo, como eu falei antes da educação popular em relação à educação, os processos educativos como um todo, a educação popular em saúde, da mesma forma, no campo da saúde, não é a única perspectiva crítica, problematizadora e dialógica. Você tem diferentes propostas, alternativas, metodologias educacionais no campo da saúde, né, que têm características, né, críticas, problematizadoras e dialógicas, né? A educação popular é uma delas. Também não quer dizer que é a única, não é a melhor, tá certo? Não é, enfim, melhor nem pior que nenhuma outra. Então, é uma perspectiva que brota dentro desse campo da saúde com essas características e que ela precisa ter algo a dizer para o Sistema Único de Saúde, e ela diz, sim, muita coisa, assim como outras dizem, mas ela tem sua voz, e é dessa voz que a gente está falando agora, sem demérito às demais, mas é importante a gente ter essa compreensão dessa amplidão. E que a educação popular em saúde, portanto, não está sozinha. É importante dizer que a educação popular em saúde, ela tem suas raízes em experiências desde os anos de 1970, né? Então, particularmente no Brasil, a gente pode pontuar que é na década de 1970 que a gente vai tendo várias experiências na época, muitas das quais chamadas de saúde comunitária ou de medicina comunitária, né? Onde você tem uma relação de muita construção colaborativa, né? Entre profissionais de saúde e atores e atrizes da população que se dispunham a ter um papel proativo e protagônico na realidade social de seus territórios, das suas comunidades, dos seus bairros. E aí, seja uma pessoa que era uma liderança sindicalista, social comunitária, que lutava pelos direitos das pessoas, que enfrentava, na época, no caso, a ditadura militar e as suas consequências, que buscava ser uma pessoa para colaborar, para melhorar a vida dos seus vizinhos, das suas vizinhas, fazendo movimentos, lutas, reivindicações, sejam também aquelas pessoas que têm uma sabedoria popular importante e que eram protagonistas de práticas de cuidado popular, como, por exemplo, os fitoterapeutas populares, parteiras, rezadeiras, benzedeiras, né? Enfim, agentes comunitários de saúde, agentes populares, pessoas que atuavam nas pastorais da saúde. E aí eu estou falando dos agentes comunitários muito no sentido mais amplo, não, evidentemente, dos agentes comunitários que foram instituídos a partir do PACS em 1990, do Programa de Agentes Comunitários de Saúde. Mas eu estou falando de pessoas da comunidade que tinham esse trabalho muitas vezes voluntário, em prol da promoção da saúde nos seus territórios e nos seus bairros, né? Então, desde as raízes dessas experiências de educação popular em saúde nos anos 70, e muitas das quais na época também nem usavam esse nome, educação popular em saúde, né? Mas eram fundamentalmente
na sua raiz, assim, experiências com essas características, passando por vários momentos históricos até os tempos atuais, com seus desafios e obstáculos próprios. Então, o que eu quero dizer aí é que, desde os anos de 1970, nas várias décadas que seguiram, em anos, até os dias atuais, a educação popular em saúde ela teve algo a dizer, algo a contribuir, algo a acrescentar em cada conjuntura colocada na realidade social, tá? Essas experiências todas geraram reflexões, aprendizados, elaborações, propostas e produções, que configuram contribuições concretas à saúde coletiva e ao SUS como um todo. Então, é muito importante destacar que nós só estamos hoje aqui falando de educação popular em saúde porque a gente teve o protagonismo de pessoas, de grupos e de coletivos que desde os anos 70 não se contentaram em fazer bonitas experiências em nível microcapilar ou em nível local ou regional. Essas pessoas fundamentalmente perceberam que a sua experiência microcapilar, local ou regional, ela podia, aliás, ela tinha procedimentos, abordagens e tecnologias que poderiam contribuir com outras experiências Brasil e mundo afora, e que, portanto, era fundamental estabelecer processos de comunicação entre as diferentes experiências e de sistematização dos aprendizados, elaborações, propostas e produções de cada experiência, para que todo esse conteúdo pudesse servir para alimentar e mobilizar outras experiências em outros lugares do Brasil e do mundo. Da mesma forma, esses protagonistas dessas experiências em educação popular viram que essas experiências tinham características que poderiam também servir e contribuir com a constituição de políticas públicas em saúde. Ou seja, não poderiam apenas contribuir para promover outras experiências, mas elas poderiam subsidiar políticas públicas. Inclusive, na época que estava nascendo, na década de 80, o Sistema Único de Saúde. E também poderiam agregar apontamentos para se pensar a saúde coletiva como um todo, né? Então, nesse sentido, a educação popular em saúde, ela foi ao longo desses anos, aí a gente já pode, né, assim, certamente pensar aí em cerca de 50 anos, né, que a gente vem desenvolvendo os processos de educação popular em saúde. Eu me coloco também como aprendiz e como ator, né, dentro desse processo. Ao longo desse tempo todo, a educação popular ela vem expressando sentidos e metodologias na formação em saúde, no cuidado em saúde, na gestão em saúde e na participação social em saúde. Então, ela traz contribuições, e se você for procurar na literatura, por exemplo, você vai achar diversas contribuições da educação popular em saúde nesses 4 pilares importantes do pensar e do fazer saúde, por exemplo. Tá? Então, agora, a gente vai se deter um pouquinho sobre algumas... Opa! A gente vai se deter aqui um pouquinho, estou só vendo aqui o tempo, sobre alguns... Eu vou fazer 4 principais apontamentos de contribuições da educação popular para a atenção primária à saúde no enfrentamento à pandemia de Covid-19, que é o principal tema, um pouco, que eu sugeri dentro dessa reflexão. E aí eu encerro essa elaboração inicial, que está longa, mas as elaborações iniciais, às vezes, precisam de um tempo maior para a gente amadurecer, e como diria, às vezes, o povo, as pessoas do campo popular, para a gente matutar. Então, primeira coisa, são 4. Primeira, a educação popular ela vai recomendar que é fundamental, na atenção primária à saúde, a gente tomar a realidade social, suas dinâmicas, suas contradições e suas complexidades como ponto de partida da ação educativa. Então,
Aí você diz, mas isso pode parecer uma contradição na medida em que a atenção primária à saúde ela pressupõe necessariamente a inserção de serviços de saúde nos territórios da vida, né, e uma proximidade entre a população, portanto, a realidade social, suas dinâmicas, com os serviços de saúde. Porém, pessoal, o que a gente percebe é que muitas vezes, infelizmente, as unidades de saúde da família muitas vezes se estruturam, se organizam, às vezes como mini hospitaizinhos, ou seja, como serviços que estão profundamente distantes da realidade da população. Então, muitas vezes, mesmo o serviço de saúde estando inserido dentro do, entre aspas, do olho do furacão, onde a realidade social está acontecendo, está pulsando, e onde os problemas estão brotando, muitas vezes, muitos trabalhadores de saúde, gestores que estão dentro desses serviços, não se conectam com essa realidade, porque chegam de carro, estacionam o carro do lado de fora da unidade, entram na unidade, se trancam dentro do consultório, atende os pacientes, depois sai da unidade, entra no carro, vai embora. Então, assim, muitas vezes as unidades de saúde, mesmo estando inseridas nos territórios, elas podem efetivamente se comportar como torres de marfim, distantes da realidade social, porque os profissionais de saúde, gestores, muitas vezes podem se fechar nas quatro paredes dos serviços de saúde. Então, é fundamental construir processos de trabalho, de gestão em saúde pela atenção primária, que derrubem, entre aspas, as paredes das unidades básicas de saúde, das unidades de saúde da família, estabeleçam processos permanentes que permitam aos profissionais de saúde que atuam nesse nível de atenção, permitam vivenciar, conhecer, apreender a realidade social na qual estão trabalhando. E isso você só conhece convivendo, você só conhece percorrendo as ruas, conhecendo as pessoas, visitando as casas, visitando as famílias, participando da vida cultural que pulsa em cada território, em cada bairro, trocando ideias com as pessoas, conhecendo como é que é a dinâmica do comércio econômica em cada bairro, em cada rua, em cada ponto, enfim, da comunidade, quais são as vocações que aquele território tem, no sentido de suas potencialidades, né, para a promoção da saúde, qual é a rede de serviços que aquele território dispõe, ou seja, serviços dentro do âmbito das políticas sociais. De repente, a comunidade tem um centro de referência à assistência social, tem cozinhas comunitárias, a comunidade tem creches, tem escolas. Qual é a rede pública que está posta dentro daquela realidade? Então, é fundamental que os profissionais da atenção primária tenham essa atitude de ir ao encontro da comunidade, das suas dinâmicas, das suas contradições e das suas complexidades. E também permitam que a comunidade entre dentro do serviço de saúde, para que a comunidade possa enxergar o serviço de saúde não apenas como um centro para consertar máquinas quebradas, né? Mas a unidade possa enxergar o serviço de saúde como um centro promotor de vida, de aprendizagem para construir a possibilidade do bem viver, como um centro de promoção e afirmação da busca pela qualidade de vida, não apenas como um lugar onde eu vou apenas para consertar essa máquina quebrada. Então, é fundamental ter essa postura, essa proatividade, essa iniciativa e colocar isso nas prioridades e na agenda das equipes de saúde. Pela experiência nossa com o programa de extensão PNAB, a gente tem feito isso desde que a gente começou a conviver no território do bairro do Cristo Redentor, aqui em João Pessoa, Paraíba, junto da nossa unidade de saúde da família Vila Saúde. Então, desde esses primeiros momentos, a gente prioriza conviver cotidianamente com a realidade comunitária. Para isso,
a gente faz várias estratégias. Uma das estratégias, por exemplo, é a territorialização permanente. E aí, por exemplo, a gente tem a foto de uma das lideranças comunitárias lá do bairro, inclusive com um megafone aí, né? Levando toda a nossa equipe de estudantes para percorrer o bairro, percorrer a comunidade, todas as suas ruas e dando uma verdadeira aula de como é o território, quais são as suas características. Porque quem pode dar essa aula é quem vive e quem vive há muito tempo e quem luta pela melhoria das condições de vida dessa comunidade e desse bairro, como é o caso de Doura Costa Brito, que a gente está vendo aí. Né? E aí a gente tem essa característica de andar pelas ruas, aí a gente vai encontrando as pessoas do próprio território, né? As vizinhas, os vizinhos, moradores, as moradoras, e a gente pode ir perguntando como é que está a vida, como é que está o dia a dia, quais são os principais problemas, quais são as queixas, e é nessa conversa, aparentemente, às vezes uma conversa fiada, mas aí a gente vai, dessa conversa fiada, nós vamos tecendo os fios condutores dos principais problemas do bairro e vamos, junto com essas pessoas, construindo estratégias de construção e de superação. Aí a gente tem um processo de mobilização que a gente fez junto com a comunidade na construção de uma horta comunitária, né? E aí a gente usou a abordagem da figura dos palhaços cuidadores, né? E das palhaças cuidadoras que foram formados pelo programa de extensão PNAB, ou pelo programa de extensão Palhaçus, e a gente do PNAB participou, e a gente usou essa linguagem, esse papel social dos palhaços cuidadores para trazer a comunidade para conhecer a horta, por exemplo, mas foi mais uma oportunidade que a gente teve de percorrer as ruas da comunidade, entrar nas casas, se comunicar com as pessoas que moram efetivamente no próprio território. Isso é um outro aprendizagem importante. Na atenção primária, muitas vezes a gente fala sobre o território, sobre as pessoas. Temos rua tal, microárea tal, não sei o quê, mas a gente está chamando a atenção aqui que a educação popular recomenda que a gente não fale sobre o território, sobre as pessoas, mas que a gente fale com o território, com as pessoas. Inclusive, sabendo de quem a gente está falando, porque a gente conhece as pessoas, não apenas como números, ou como números de pessoas, número de casos de uma doença, ou como números das casas de uma determinada rua, mas a gente conhece os nomes de cada pessoa e as suas histórias de vida também. Aí mais uma imagem que mostra para a gente esse percorrer, esse mergulhar na realidade social. Atualmente, nesse período da pandemia de Covid-19, né, a gente tem seguido todas as recomendações de manter o distanciamento físico, né, e entre as pessoas e no próprio território, e temos priorizado fazer atividades de forma remota. E por mais que está sendo, aliás, desafiador, desenvolver práticas de educação popular em saúde através da via remota, mas nós, inclusive, por mais que isso coloca bastante em xeque a possibilidade da gente ter essa conexão com o território, com a vida que pulsa no território, porque a gente não está efetivamente indo presencial e fisicamente mais no território, mas a gente efetivamente continua conectado com o que está acontecendo no território através de algumas estratégias. Por exemplo, a gente continua participando do grupo de processo de trabalho da Unidade de Saúde Vila Saúde, né? Está aqui, que é esse grupo que é um grupo de WhatsApp onde estão todos os trabalhadores e trabalhadoras que atuam na unidade básica de saúde, gestores e gestoras também. E através do acompanhamento desse grupo, a gente, enquanto programa de extensão, consegue saber o que é que está acontecendo na comunidade, no bairro, na unidade de saúde, quais são as demandas, quais são os problemas, conseguimos trocar ideias, trocar informações e às vezes oferecer até algum apoio
nas possibilidades que podemos fazer de forma remota. Outra forma que a gente encontra de estabelecer esse contato é através da coordenação comunitária do nosso programa de extensão. Então, a gente estabeleceu já há alguns anos a possibilidade que o PNAB precisava ter uma coordenação comunitária, ou seja, pessoas da comunidade que têm a disponibilidade de participar conosco da gestão das atividades do programa PNAB como um todo. Não apenas de ser protagonistas nos grupos específicos, nas atividades específicas que desenvolvemos, mas de pensar com a gente o todo do nosso programa de extensão. Nós temos também um grupo permanente com essas pessoas. E temos também um grupo de relaxamento e bem-viver, que é um grupo com vários moradores e moradoras da comunidade, que já ocorre há 2 anos e meio, que evidentemente teve todo um processo presencial antes da pandemia, mas que desde que a pandemia começou, nós continuamos o grupo, priorizando o espaço de encontro, de escuta, né, dentro, junto com protagonistas da comunidade, mesmo de maneira remota. A gente não parou de fazer esse grupo, né? E é um grupo de relaxamento e de bem viver, porque é um grupo onde existe a possibilidade de das pessoas compartilharem práticas integrativas e complementares em saúde. Então, participam do grupo muito pessoas da comunidade que têm interesse e disponibilidade em conhecer, praticar, né, práticas integrativas e complementares em saúde, principalmente, como o nome diz, prática de relaxamento, meditação, auriculoterapia, fitoterapia, uso de ervas medicinais, de plantas, de chás, etc. Então, o grupo tem um forte muito grande no sentido das pessoas compartilharem esses saberes e levarem isso para suas vidas, como também é um espaço de escuta para as pessoas que querem e precisam ter uma rede de apoio, onde possam fazer os seus desabafos, onde possam pedir apoio, onde possam pedir uma ajuda quando necessário, e onde se sintam à vontade, acolhidas, para poder compartilhar seus sofrimentos, suas alegrias, suas conquistas, né? E refletir sobre a sua vida, sobre a sua saúde, sobre o seu dia a dia. Então, é um grupo sistemático, que se reúne toda semana, e ele tem um grupo de WhatsApp. A gente está se reunindo toda semana. Antes, evidentemente, era na comunidade, fisicamente. Agora, a reunião está sendo via remota no Google Meet. Mas tem um grupo de WhatsApp, onde as pessoas se falam a semana toda. Inclusive, tem pessoas que nem participam muito da reunião síncrona do grupo, mas sempre interagem e respondem no WhatsApp ao longo da semana, dando uma palavra de apoio, de carinho, de força, umas para as outras. Então, e por meio desse grupo também, como ele envolve bastante moradores e moradoras da comunidade, a gente consegue também permanentemente sentir o que é que está pulsando, o que é que está acontecendo na comunidade. Um segundo ponto que a gente colocaria como provocação, mais do que provocação, né, melhor até, como contribuição da educação popular para a atenção primária à saúde na atual realidade, seria a perspectiva de que a matéria-prima do processo educativo não está em conteúdos técnicos científicos pré-estabelecidos, mas está nos sentires, nos pensares e nos agires das pessoas diante de problemas individuais, familiares e comunitários, os quais serão mobilizadores de uma ação educativa que tenha sentido para as pessoas, suas demandas e suas necessidades. Portanto, com isso a gente quer enunciar que a educação popular em saúde diz para a atenção primária à saúde no enfrentamento da Covid-19 que é fundamental pautar nos processos educativos não conteúdos pré-definidos pelos cientistas ou pelos técnicos, mas é fundamentalmente entender que os conteúdos que vão pautar o processo educativo precisam ser aqueles demandados e mobilizados pelo sentir, pensar e agir das pessoas, das suas famílias e da comunidade, né?
de modo que o conteúdo que vai ser discutido nos processos educativos possa ter sentido para a vida das pessoas e para suas demandas e necessidades. Não basta, portanto, eu conduzir um processo educativo com um tema X ou Y, porque eu, profissional de saúde, acho importante. Eu posso até achar importante, mas eu tenho que saber se para a comunidade aquilo é importante. Então, a matéria-prima e o conteúdo vai ser demandado a partir das necessidades da comunidade. Para isso, é muito importante criar espaços dentro da construção de serviços de saúde na atenção primária à saúde que dê vazão para que as pessoas da comunidade compartilhem o seu sentir, o seu pensar e o seu agir. Então, se antes a gente falou que a realidade é o ponto de partida e que é preciso conviver, interagir, conhecer essa realidade, nesse segundo ponto a gente está dizendo que para começar os processos educativos em saúde, na atenção primária em saúde, seja eles quais forem, é preciso deixar as pessoas falar e expressar o seu sentir, o seu pensar e o seu agir. E o conteúdo que vai emergir desse sentir, desse pensar e desse agir vai ser fundamentalmente o conteúdo e a matéria-prima vital para esses processos que vamos desenvolver no âmbito da atenção primária. Então, é importante se usar metodologias e procedimentos que favoreçam as pessoas falarem do seu lugar, falarem das suas vivências, falarem das suas experiências, se sentirem à vontade para isso. Né? Então, a gente usa metodologias e possibilidades, por exemplo, como rodas, né? Como a gente está vendo uma roda aqui, né? No grupo de relaxamento que eu falei agora há pouco, a gente usa muito essa possibilidade de incentivar as pessoas a compartilhar a sua fala e a trazer de que forma estão percebendo, sentindo e elaborando os problemas que estão vivendo, que a comunidade também está vivendo. Ou seja, o debate, nas várias atividades que a gente desenvolve, não pode girar apenas em torno da gente, enquanto profissional de saúde. Tem que, fundamentalmente, valorizar o que as pessoas efetivamente trazem. No grupo de relaxamento, por exemplo, a gente, mesmo de forma virtual, como eu falei anteriormente, a gente tem valorizado essa possibilidade das pessoas estarem falando, das pessoas estarem compartilhando práticas. A gente compartilha aí também atividades, por exemplo, de alongamento, de relaxamento. As pessoas dizem como estão se sentindo, as pessoas tentam fazer no seu dia a dia, no seu cotidiano. Às vezes, quando existe a necessidade, seja quando o grupo está meio parado, as pessoas estão mais tímidas ou estão mais introspectivas, cabe a nós, como mediadoras e mediadores desse processo educativo, fazer estratégias para convidar as pessoas a dizer a sua palavra, né? E aí, uma das estratégias, por exemplo, que se pensou foi essa das pessoas, por exemplo, trazerem músicas que gostam e que expressassem como as pessoas estavam se sentindo naquele momento, por exemplo, diante da pandemia de Covid-19, né? E aí a gente tem aí Josenilda, que é uma das participantes que mais, né, interage com o nosso grupo, trazendo uma música do Paulo Leminski, bem no fundo, e a pessoa falava da música, por que aquela música tinha um significado importante para ela, por que ela escolheu aquela música, e com isso a pessoa ia elaborando e exercitando essa possibilidade da fala, né? E aí ela ia trazendo tudo o que ela estava vivenciando, e isso ia servindo de matéria-prima para a gente fazer o grupo seguir em frente, seguir adiante, né? Aí outra companheira nossa trazendo a música Epitáfio dos Titãs, a gente viu um pouquinho as letras das músicas também, aí mais algumas práticas de alongamento que a gente fazia, né? Aliás, que a gente faz, porque o grupo continua, né? Um terceiro ponto importante para a gente ressaltar, que a educação popular aponta para a atenção primária à saúde, é que a participação ativa, crítica e propositiva das pessoas é fundamental
na cogestão das atividades educativas e na construção compartilhada do conhecimento necessário aos processos de resistência, resistência, enfrentamento e luta. Então, é o que eu falei antes do público-alvo e do público participante. As pessoas, quando se envolvem nos processos educativos em saúde, na atenção primária, precisam não apenas ser alvo. Aliás, não podem ser alvos, têm que ser participantes, protagonistas, junto com a gente. E a gente tem que trazer os moradores e as moradoras, como os colegas trabalhadores, trabalhadoras, gestores e gestoras da atenção primária, para serem co-gestores desse processo com a gente que está na liderança de uma certa experiência ou de um certo trabalho ou de um certo processo educativo na atenção primária. Então, como é que a gente faz isso? A gente pode pensar diferentes formas e estratégias de fazer isso, mas fundamentalmente é tirar as pessoas da condição que às vezes historicamente foi legada a elas e que às vezes historicamente elas foram se contentando em ocupar, que é a posição de serem entes passivos dentro daquele processo, apenas escutar ou apenas observar. Aí a gente pode ver formas e estratégias de dizer às pessoas: não, a gente quer que vocês venham construir com a gente quer que vocês tragam ideias, a gente quer que vocês façam críticas a esse trabalho, a esse processo, a gente quer que vocês tragam contrapontos, a gente quer que vocês façam propostas e sugestões, e mais, a gente quer que vocês venham protagonizar junto com a gente, fazer junto com a gente. E aí a gente vê algumas iniciativas, por exemplo, a gente foi conhecendo moradoras dentro da comunidade que tinham essa habilidade, essa sabedoria essa sabedoria popular da fitoterapia, né? Do trabalho com plantas e ervas medicinais, como é o caso da companheira Lourdinha, que está aí mostrando materiais que ela tem, trabalho que ela faz, e a gente, por exemplo, trazer essas pessoas em cursos de formação que a gente fazia sobre práticas integrativas e complementares em saúde, a gente trazia as pessoas da comunidade primeiro para definir junto com a gente os temas dos cursos. Tudo bem, vamos oferecer um curso na área aí geral de práticas integrativas, mas como é mesmo que vocês querem esse curso? A gente discutia com a comunidade e, além disso, a gente trazia a comunidade para dar aulas dos cursos também, junto com convidados especialistas que a gente também trazia para esses cursos, esse momento de formação, né? E aí está a Lourdinha, por exemplo, dando uma aula, né? Outro momento aí, né, com o pessoal fazendo uma dinâmica com aromoterapia. Essa aí é uma iniciativa do Cantinho do Chá, protagonizada por Antônia Alves, né, moradora também da comunidade Jardim Itabaiana, parceira também de nossas iniciativas de educação popular, de promoção da saúde no território, no bairro, né, e a gente, por exemplo, fazia o Cantinho do Chá como uma forma de chegar na sala de espera da unidade básica de saúde e ir ao encontro das pessoas, ofertando para elas provarem, se desejassem provar, se aceitassem, chá de plantas e ervas medicinais que estavam plantadas na horta da própria unidade básica de saúde, que muitas vezes ficava meio esquecida por boa parte das pessoas, as pessoas às vezes nem sabiam que tinha uma horta na unidade, outras sabiam, mas não iam muito procurar, e aí a gente pegava ervas e plantas da própria horta, produzia junto com lideranças comunitárias, como é o caso de Antônia, e a gente oferecia para as pessoas, e aí não era só fazer o trabalho de garçom, digamos assim, de ofertar o chá na sala de espera, mas era de, ao ofertar o chá, puxar uma conversa. Se a pessoa conhecia aquele chá, se a pessoa já tinha provado, se a pessoa sabia usar ou não, sabia quais eram os benefícios, sabia quais eram os cuidados também que você tinha que tomar, né? Como produzir e, se a pessoa tivesse vontade, como levar uma muda daquela planta para cultivar na sua casa também, na sua residência, né?
Então, isso era uma outra forma também, tá aí, Lurdinha também ajudando a gente no projeto do chá. Tivemos a Horta Popular Boa Esperança, que foi uma experiência importante que a gente teve ao longo da trajetória do programa de extensão PNAB, onde a participação com a comunidade foi muito importante para a construção desses processos e onde o saber de um educador ambiental popular, como Santo da Terra, que é o Francisco Nascimento, mas ele é mais conhecido como Santo da Terra de Campina Grande, ele está aí na foto aí no meio. O saber dele, com a experiência dele, de vida dele, foi fundamental para ajudar a gente a construir essa horta e a erguer todo esse processo dessa horta bonito, que durou 3 anos, muito potentes, de muita riqueza de aprendizado para a gente, né? E no grupo de relaxamento e de bem viver, que eu falei para vocês agora há pouco, fizemos também essa iniciativa de rodar a liderança do grupo e possibilitar para que moradores da comunidade mediassem o grupo. Então, de modo que não era apenas os profissionais de saúde, ou no caso os estudantes universitários, que faziam a mediação dos encontros do grupo, mas foi permitido, e não só permitido, foi incentivado e demos todo o apoio para que as pessoas da comunidade também fizessem a mediação do grupo conforme sentiam que era importante, que era necessário e que podia ser, exercitando, portanto, o protagonismo, a liderança e essa capacidade de mediação educativa e pedagógica do processo do grupo também. Aí, e outra coisa importante é a gente dar voz para a comunidade de verdade, ter essa voz reconhecida, essa voz importante. Outro exemplo que a gente pode fazer menção aí é a companheira Josenilda, que eu já referi antes, uma das participantes do grupo de relaxamento, e a gente convidou Josenilda para participar de uma live onde a gente compartilhou os caminhos e as vivências do programa de extensão PNAB no enfrentamento da pandemia ao longo do ano de 2020. Então, a gente apresentou as ações várias que o PNAB fez e chamou Josenilda para ela dar o ponto de vista dela sobre os principais aprendizados, as principais limites, as principais potencialidades que essa experiência teve. Então, a gente trouxe Josenilda para protagonizar esse momento com a gente, né? Para dizer o seu ponto de vista, o seu olhar, sem combinar antes nada com ela. Ela falou tudo do coração dela e da elaboração que ela tem sobre aquele processo, e com isso a gente reconhece ela como protagonista dessa experiência, tanto quanto a gente, né? O cantinho do chá, que eu falei para vocês, que eu falei antes, ele é um cantinho do chá que hoje também está acontecendo de forma virtual, né? A gente não parou também de fazer o cantinho do chá, e a gente hoje faz como? A gente, como vocês estão vendo aí, prepara, tendo como base diferentes ervas e plantas medicinais, a gente prepara um cartãozinho com dicas, recomendações, etc., e a gente faz uma revisão desse material com as nossas lideranças comunitárias que têm o saber da fitoterapia popular. Então, a gente bate isso com o saber científico disponível nos manuais e nos livros da fitoterapia consagrados pela ciência, mas também a gente escuta e combina com as pessoas da comunidade, né, esse material, e a gente faz esse material chegar para alguns moradores e moradoras da comunidade, para agentes comunitários de saúde, através do WhatsApp, na medida em que a gente vai mobilizando contatos dessas pessoas. E aí é uma forma também da gente valorizar o protagonismo da comunidade na construção desse processo. Como uma outra forma também está colocada aí, né, tá aí a nossa querida Antônia Alves participando de aulas, tanto na pós-graduação, seja na pós-graduação em educação, na pós-graduação em saúde coletiva, ou em cursos de formação, em cursos de extensão, a gente trazendo as pessoas da comunidade para também, naquela determinada temática, falar das suas reflexões e das suas elaborações a partir da sua experiência, né? Dos conhecimentos que são construídos não a partir de qualquer momento, mas a partir do saber que foi lapidado pela sua experiência, pelo seu dia a dia. E aí a gente dá voz
para que essas pessoas tragam o seu olhar, digam, como o nosso mestre Paulo Freire diz, digam a sua palavra, né? E, finalmente, para encerrar essa longa exposição inicial minha, um quarto aspecto que a educação popular diz para a atenção primária à saúde é que é fundamental construir os processos educativos em saúde, na atenção primária, de forma indissociável da ação transformadora sobre o mundo e sobre suas contradições desumanizantes. Para isso, articular a ação educativa com um trabalho emancipador e com incentivo à construção e à mobilização de redes de solidariedade e de apoio social comunitário. Então, é fundamental associar o trabalho em saúde cotidianamente desenvolvido na atenção primária com ações de enfrentamento às contradições desumanizantes e também ações promotoras da mobilização de redes de solidariedade e de apoio social comunitário. É, portanto, fundamental que nós, enquanto profissionais e gestores com atuação na atenção primária à saúde, que a gente reconheça, valorize e apoie as iniciativas que a própria comunidade, através de seus vários grupos sociais territorializados, tem para enfrentar as dificuldades em saúde. Precisamos entender e reconhecer que não somos apenas nós, profissionais de saúde, que detemos o poder transformador da realidade social. Não somos super-heróis, não somos, como é que chama? Super-homem nem mulher maravilha, né? Por mais que às vezes algumas pessoas se acham assim. Nós somos um elemento a mais, podemos ser um elemento a mais para contribuir num determinado território com a promoção da vida, né, e de exercícios humanizadores e emancipadores naquele contexto. Mas não somos tudo, não somos tudo. Por isso a gente precisa incentivar, né, que a própria comunidade, com suas próprias pernas, seus próprios braços e suas vocações, né, seus elementos de potencialidade possam se mobilizar para lutar pelos seus direitos, pelo direito à saúde, pelo direito à educação, pelos direitos sociais, né, e possa e também pela possibilidade de lutar contra aquilo que está incomodando, aquilo que está oprimindo. Nesse sentido, nós precisamos estar amplamente conectados com as lutas, os trabalhos sociais, né, as experiências de apoio social comunitário que estão acontecendo no território, para que possamos ser parceiros e parceiras dessas iniciativas, né? Aí, por exemplo, a gente vê, num determinado momento nosso, né, da nossa caminhada no território do Cristo Redentor, houve uma preocupação muito grande, como ainda existe, com a questão da violência, né, no bairro do Cristo Redentor, onde a gente fazia onde a gente faz esse trabalho do PNAB. E a partir dessa preocupação, com a liderança da agente comunitária de saúde, educadora popular, Eulina Pereira, que infelizmente nos deixou há 2 anos atrás, né, de forma muito repentina e para a gente sentida e dolorosa, mas Eulina sempre foi uma das principais protagonistas na promoção da vida no território do Cristo Redentor e na promoção de experiências humanizadoras, tá? E aí Eulina liderou, junto com outras instituições e protagonistas importantes do bairro, uma caminhada pela paz. E era uma caminhada que era para afirmar a importância da convivência, da tolerância, do respeito, da cultura de paz no bairro. E nós contribuímos, incentivamos, apoiamos essa iniciativa também, como a gente vê por essa imagem colocada aí. Aí a gente tem Dona Socorro, moradora da comunidade, né? Por exemplo, levando ervas da horta comunitária da Unidade Básica de Saúde, construída pela unidade com nosso apoio, para a sua casa, levando mudas para multiplicar isso na sua residência, quiçá em outras residências de vizinhos e de
vizinhas. Ou seja, nós, enquanto atenção primária à saúde, nós devemos e precisamos ter a generosidade de não circunscrever as experiências sociais e de promoção da saúde integral e da qualidade de vida apenas a nossos limites e a nossa capacidade de ação. Nós podemos e devemos acreditar na possibilidade das pessoas, com suas formas, suas alternativas, né, e do seu jeito, levar à frente essas iniciativas. Eu não digo nem multiplicar, porque multiplicar é você repetir uma mesma coisa, né? Mas ela é as pessoas protagonizarem com a gente, com a sua cara, com o seu jeito, e levar essas experiências à frente para muito além daquilo que a gente, quanto profissional de saúde, possa ter o domínio sobre. Aí a horta comunitária foi um exemplo importante disso também. A gente fez, nesse período da pandemia, a gente foi fazendo uma rede de solidariedade dentro do bairro do Cristo Redentor, que a gente chamou Rede de Cuidado Comunitário, né? Onde a gente foi entrando em contato com pessoas que atuavam em instituições e equipamentos sociais com atuação no bairro do Cristo Redentor, unidade básica de saúde, cozinha comunitária, centro de assistência social, escolas, creches, movimentos sociais, sindicais, etc. A gente foi chamando essas pessoas para a gente poder ter espaços de interlocução e de troca de experiência de como cada entidade e setor desse estava enfrentando a pandemia de Covid-19. E aí a gente foi estabelecendo duas dinâmicas. Uma dinâmica é da gente manter contato sistemático, pelo menos uma vez por mês, com as pessoas da comunidade, certo? E desses vários equipamentos sociais, para saber como é que estavam as novidades, como é que estava o enfrentamento à pandemia, e se tinha demandas de apoio que a gente pudesse trazer para agregar, né, a essas pessoas, como também a gente começou a fazer algumas reuniões para a gente fazer trocas de experiências entre as pessoas do bairro que estavam lutando contra a pandemia. Por exemplo, em junho, nós fizemos uma reunião com o Centro de Referência e Assistência Social, para que os profissionais do CRAS compartilhassem as ações feitas durante a pandemia e a gente do PNAB e de outras instituições que estavam presentes na reunião pudesse conhecer, trocar ideias e ver possibilidades de apoio e de colaboração mútua. Então, a rede de cuidado comunitário foi também uma forma da gente potencializar essas redes de apoio dentro do bairro onde a gente tem a nossa atuação. E foi muito legal porque a gente teve uma participação importante de moradores e moradoras da comunidade na reunião, membros do grupo de relaxamento, muitos dos quais não conheciam as ações feitas pelo próprio CRAS diante da pandemia, que então passaram a conhecer, fizeram perguntas, pediram esclarecimentos, foi uma dimensão muito legal. E o próprio Cantinho do Chá é uma iniciativa também de apoio social, porque espalhou, né, comunidade, serviço de saúde afora, saberes que podiam colaborar com as pessoas no enfrentamento das suas situações de saúde e doença nesse período da pandemia. Então, também foi uma forma da gente dar essa contribuição. Está aí a foto da nossa mestra Vera Dantas, do GT de Educação Popular da Abrasco e da Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza, no Ceará, porque esse é um retrato de um vídeo que a gente fez com ela, como a gente fez com várias pessoas. A gente fez uma série de vídeos no programa PNAB chamado Caminhos do Saber, por entre práticas de saúde popular. E a ideia desses vídeos era que eles fossem compartilhados no Instagram, no Facebook, no YouTube, no blog do PNAB, para compartilhar saberes, ideias, propostas e experiências dedicadas à promoção da educação popular, à promoção das práticas integrativas e complementares em saúde no enfrentamento à pandemia de Covid-19. Então, de que forma a gente podia mobilizar
saberes e práticas para o enfrentamento a essa pandemia e a superação das suas principais consequências. E a gente fez isso também com essa linguagem do vídeo, muito acessado, inclusive pelo Instagram, que tem uma taxa de acesso grande dessas mídias. E a gente também criou um grupo de transmissão de informações e de notícias para moradores e moradoras, usuários e usuárias da Unidade de Saúde Vila Saúde e moradores do nosso território, onde a gente compartilha dicas, compartilha informações úteis, compartilha cantinho do chá, compartilha vídeos com ideias, com propostas importantes e compartilha desmentido de fake news, que infelizmente nesse momento, né, brasileiro tem se espalhado substancialmente país afora, mesmo contra a nossa vontade, mas às vezes são fake news que vêm de altos escalões de lugar, de ocupantes de cargos de gestão, né, de reconhecida importância na estrutura pública brasileira, mas a gente, como pessoas do campo científico, nós precisamos esclarecer muitas vezes essas fake news que às vezes têm essas origens e vão essa notícia falsa ou notícia torta ou troncha, ela vai se multiplicando e se ampliando conforme ela vai se espalhando. E aí a gente, por exemplo, recentemente fez uma postagem para os moradores e para as moradoras sobre a importância de continuar com o uso de máscara, mesmo para quem está vacinado ou vacinada, ou mesmo para quem teve Covid-19, ao contrário do que algumas autoridades estavam recentemente divulgando, espalhando país afora, tá? Então, aí a gente também tem essa forma de comunicação com a realidade. Então, era basicamente não, longamente isso que eu queria compartilhar, né? Ficou uma apresentação longa, mas que eu acho assim importante para eu poder elaborar com calma muitas das coisas que eu estava refletindo e pensando no meu encontro com essas experiências e no meu encontro com companheiras e companheiros. Como eu sempre digo, o PNAB ele vem fazendo produções, né, de livros, né, de trabalhos de conclusão de curso, dissertações, teses, né, livros solo, livro com outros companheiros e outras entidades, temos blog, Facebook, Instagram e também recomendamos a página do projeto VPOP SUS, que tem uma série de publicações na área de educação popular, e a gente recomenda tudo isso porque o caminho continua, né? E essas produções todas têm muitas outras vozes, além da minha, que podem compartilhar essas impressões que eu compartilhei aqui e certamente compartilhar muitas outras, muito melhores, inclusive, do que as minhas. E para quem estiver interessado em continuar mergulhando nos saberes que essas práticas alimentadas pelo PNAB emergem, elucidam, evidenciam, por favor, compartilhe com essas produções. Aí está meu e-mail para quem quiser também manter contato. Então é isso, pessoal. Agradeço bastante aí a vocês pela paciência e pela participação.